E o Vasco, hein? Que 3-0 acachapante. Humilhante contra o Bragantino. E no final do jogo, olé, olé, olé. Mais uma vez, o Vasco vence, convence e humilha o adversário fora de casa. É impressionante. Foi assim contra o Santos, lá no Morumbi, que o Vasco aplicou um 6-0. Foi assim contra o próprio Fortaleza, que o Vasco nem fez um jogo brilhante, mas conseguiu sustentar defensivamente. Léo Jardim operou 5, 6 milagres. No final do jogo, 2-0 e o Vasco, olé, olé, olé. Hoje, mais uma vez, no Cícero de Souza, 3-0, acachapante. Num jogo que mostra claramente o trabalho de Fernando Diniz numa evolução absurda. E ele achou o ponto de equilíbrio perfeito para o Vasco. É um time que marca muito bem e é um time que ataca muito bem. O retrato disso é a sequência. São o enorme número de gols marcados e o baixíssimo número de gols sofridos. O Vasco fez 3-0 hoje no Cícero de Souza. Meteu 2 no Fluminense, não tomou nenhum. Meteu 2 no Fortaleza, não tomou nenhum. Nos últimos 3 jogos foram 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. Você olha para o jogo contra o Vitória, o Vasco fez 4-3. Aqui ficou como um ponto negativo, que defensivamente o Vasco deixou a desejar. E o outro ponto negativo abaixo foi no jogo contra o Palmeiras, que esse sim se torna um ponto muito fora da curva. Foi o único jogo, além do jogo do Vitória, que o Vasco sofreu mais de 2 gols na partida. Tomou 3. E foi o único jogo nos últimos 10 que o Vasco não fez nenhum gol. Não balançou as redes. Porque contra o Cruzeiro o Vasco meteu 2. Contra o Bahia fez 3. Contra o Flamengo empatou o jogo por 1-1. Contra o Ceará fez 2-2. E contra o Botafogo o jogo terminou empatado por 1-1. Nos últimos 10 jogos, o Vasco só perdeu 1. Contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, no Allianz Parque. Resultado, entre aspas, normal. O Vasco é o melhor time do retorno, com 23 pontos conquistados em 11 jogos. Campanha impecável. E a gente tem que enaltecer o trabalho de Fernando Diniz, que evoluiu no momento certo da temporada, que é a reta final do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, obviamente, está brigando pela vaga na pré-Libertadores. O Vasco voltou a assumir a 8ª colocação com 42 pontos. Tem um jogo a mais ali em relação ao Fluminense, que tem 44. Ou seja, a distância ainda ela é significativa, porque o Fluminense vai jogar no meio de semana contra o Ceará e a distância pode subir para 5 pontos se o Fluminense ganhar do Ceará, é evidente. Mas acho que o Vasco não tem muito que focar no Botafogo, no Fluminense nesse exato momento. Acho que o Vasco ele tem que primeiro tentar se distanciar do São Paulo, que venceu na rodada também. E o Corinthians venceu, então essa galera tá próxima do Vasco. O Grêmio também venceu na rodada hoje, 3-1 contra a Juventude. Chegou a 39 também, tá a 3 pontos do Vasco. O Corinthians está a 3 pontos, o Grêmio está a 3 pontos, o São Paulo está a 1 ponto. Então, assim, tá tudo muito embolado ali do G11 para cima, basicamente. Então, tá embolada essa situação aí de tabela nessa briga pela pré-Libertadores. Mas, sem dúvidas, se você analisar a bola jogada, o Vasco hoje, talvez, tá ali, sim, com convicção, tá? Não vou nem falar talvez. Tá no top 3 de um dos melhores futebols, um dos melhores futebols do Brasil. O Vasco é um time muito equilibrado defensivamente. E o equilíbrio, trabalho de Fernando Diniz, mas também do grupo de jogadores. Carlos Cuesta e o senhor Robert Renan estão jogando muita bola. Hoje não deixaram o Bragantino se criar em nenhum momento na partida. E quando eles não estão num dia bom, tem Léo Jardim para salvar. Vide o jogo contra o Fortaleza. Eu nem acho que Carlos Cuesta fez um péssimo jogo, não. Muito pelo contrário, fez um bom jogo. Mas o Vasco com um jogador a menos, o Fortaleza se impôs. E aí o goleiro também tinha que ser exigido. Tinha que trabalhar. E Léo Jardim trabalhou muito bem. Não é à toa que é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Vasco ele entrega muitas boas respostas do meio para trás e do meio para frente também. Ryan, que vem brocando todo o jogo praticamente, já tá com 11 gols na Série A. Não jogou a partida de hoje. Mas quando o Ryan joga, tem Verratti. E Verratti fez 2 gols. Os 2 primeiros, que foram importantíssimos para o Vasco. E é aí que o Vasco precisa de ter um elenco. E tem. Lógico que não todo o elenco do Vasco é recheado de craques, não. Mas tem o Ryan. Quando não tem o Ryan, tem o Verratti. Aí na ponta direita você tem o Andrés Gomes. Quando não tem o Andrés Gomes, às vezes tem um DVD, que oscila pra caramba, mas ainda assim ajuda. Na ponta esquerda tem o Nuno Moreira, que vem jogando muito bem. Beleza. No meio campo tem o Felipe Coutinho, que vem jogando muito bem também, com regularidade.
Então, assim, na lateral tu tem um Pumita, tu tem um Lucas Piton, tu tem um Paulo Henrique. Então, beleza que alguns desses jogadores que eu citei oscilam, mas ainda assim agregam, estão ajudando o Vasco na temporada. Pumita, mesmo com as suas limitações defensivas, que não marca muito bem, ajuda no apoio, fez gols importantes, deu assistências, contribuiu também, ajuda. Então, assim, o Vasco tá num ótimo momento, achou o ponto de equilíbrio, e tá embalado, irmão. Em contrapartida, tá confiante, né? Não tem pra onde, tá com moral. Em contrapartida, o Red Bull Bragantino não tem confiança nenhuma. Só ganhou do Grêmio aqui por causa da arbitragem. E a gente já trouxe análise desse jogo aqui pra vocês. Aquele pênalti escandaloso que não foi absolutamente nada. Marlon recolhe o braço dele tava no peito e o árbitro apita o pênalti no chute que pega no braço colado no peito, tá ligado? Bizarro. O Bragantino ganha a bola no último jogo praticamente, num gol dado basicamente pela arbitragem, tá? Tirando esse jogo aqui, o Bragantino não venceu nenhum outro. Perdeu do Vasco, perdeu do Juventude, perdeu do Palmeiras, empatou com o Mirassol, empatou com o Santos, perdeu do Cruzeiro, empatou com o Sport, perdeu do Botafogo. E estatística rápida aqui pra vocês, tá? Se você for pegar o Bragantino nos últimos 20 jogos, o Bragantino conseguiu a proeza de perder pro Vitória, perder pro Fortaleza, perder pro Juventude e empatar com o Sport. Sim, o Bragantino não ganhou de nenhum time do Z4 nos últimos 20 jogos. Bizarro, né? Pois bem. E aí, vamos lá. Vamos entrar no debate de zona do rebaixamento, que o foco desse vídeo também é para trazer isso. O Bragantino, gente, tem 36 pontos, está em decadência, deve demitir Fernando Seabra hoje, se é que já não foi demitido. Mas assim, eu ainda não consigo colocar o Bragantino, vai cair. Eu não falo isso, não é porque a sequência do Bragantino é fácil, não é porque o Bragantino tem um ótimo elenco, não é ótimo futebol, não é por nada disso. É só por um fator. O Bragantino tem 36 pontos já. E o 17º tem 31. 5 pontos de gordura. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Olhando a projeção atual do Vitória, o Vitória ele tem 31 pontos em 30 jogos. Beleza. 34,4% de aproveitamento. Se tu projetar isso daqui para o final da Série A, o Vitória deve chegar ali aos seus 39 pontos. Ou seja, se o Bragantino chegar a 40, o Bragantino escapa. Beleza. Ou seja, uma vitória e um empate nos próximos 8 jogos, o Bragantino escapa. E pô, o Bragantino pega o Fortaleza no Cícero de Souza e o Vitória no Cícero de Souza. Se o Bragantino não ganhar desses dois times, aí de fato merece cair para a Série B mesmo. Então assim, pela circunstância de pontuação e de tabela, olhando a disparidade de pontos, eu acho que o Bragantino ele tá no bolo de, tu pode cair. Mas eu acho que não vai cair pela pontuação alta que já tem em comparação ao 17º. Agora, lógico, é bom os caras abrir o olho, porque não tá jogando nada. Tomou hoje um baile tático de Fernando Diniz, em pleno Cícero de Souza, tomou um 3-0 acachapante, aquele 3-0 que demite treinador, e assim... Próximo jogo é o Bahia na Fonte, deve tomar ferro. Depois, o Bragantino pega o Corinthians, que pode estar em franca ascensão no campeonato também, nas próximas partidas, né? Beleza, nos últimos 5 jogos o Corinthians venceu 3. Venceu ontem do Vitória no Barradão. Depois o Bragantino pega o São Paulo no Morumbi. Tipo assim, hoje por bola jogada, tu projeta 3 derrotas. E se isso acontecer, o Bragantino ele cai de 12º para 16º. Provavelmente. Então assim, é bom os caras abrir o olho. Aí na 34ª rodada, o Bragantino tem um duelo contra o Vitória. Tipo assim, irmão, tem que ganhar. Não tem muito pra onde correr. É obrigação. Ponto. Por quê? Se eu tô tendo confronto direto em casa, eu tenho que ganhar. É bem simples. 35ª, Flamengo deve tomar ferro. 36ª, Fortaleza tem que ganhar. 37º, o Bragantino pega o Atlético Mineiro. Tem que pontuar. 38ª, o Bragantino encerra a Série A enfrentando o Internacional fora. Difícil, duro. A tabela do Bragantino não é fácil. O Bragantino tem risco de cair para a Série B. Mas pela pontuação eu ainda acho que não cai. E aí, só para linkar rapidamente aqui os outros jogos da Série A nessa 30ª rodada, a gente vai passar para os gols aqui e análise rápida de Vasco e Bragantino. E daqui a pouco a gente vai abrir a live aqui no canal para debater um pouco mais essa 30ª rodada. O Grêmio venceu de 3-1, afastou qualquer possibilidade daquele fantasma da zona do rebaixamento, não vai cair mais. O Juventude perdeu mais uma, se afunda na vice-lanterna nessa rodada e está a 6 pontos do Santos, que é o 16º. Por falar em Santos, empatou contra o Botafogo, foi prejudicado pela arbitragem, somou um pontinho, ponto importante fora de casa, que muitos projetavam o Santos até perder o jogo.
A distância do Fortaleza agora para o Santos está em 5 pontos. 2 rodadas de distância. Próximo jogo é Santos e Fortaleza na Vila. Se o Santos ganhar, vai a 35, abre 8 para o Fortaleza. E aí aquele retrospecto do Fortaleza virtualmente rebaixado volta a todo vapor. Vamos aguardar o que vai acontecer no jogo. Ninguém tem bola de cristal. Para o Vitória foi uma péssima rodada, porque o Vitória era para pontuar jogando no Barradão. E o Vitória contava com a derrota do Santos, lá no Newton Santos. Só que o jogo terminou 2-2. O Santos tomou um ponto precioso. Tem um jogo a menos em relação ao Vitória. E é o que a gente fala, velho. Apesar do Santos ter um time ruim, joga mal na maior parte do tempo, ainda assim é o Santos. Mesmo pegando o Palmeiras 2 jogos e o Flamengo naquela sequência infernal, naquele corredor polonês, tipo, é o Santos, irmão. Os caras podem achar um pontinho ali, podem até achar uma vitória. Por quê? Porque é o Santos. Não é só pelo peso da camisa não, tá, gente? É porque é um clássico, pô. É bem simples, é um clássico. O Santos é time grande. E joga na Vila Belmiro também contra o Palmeiras. Então, o Santos pode achar pontos aí, pode até ganhar um jogo, é óbvio isso. Então, assim, aí pega o Fortaleza em casa ainda, tem Sport na Vila Belmiro, tem o Juventude faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Cara, a sequência do Santos pode ser muito tranquila. Para isso, o Santos tem que ganhar do Fortaleza no próximo jogo. Para rebaixar de vez do Fortaleza e ficar tranquilo na 16ª ou 15ª colocação, enfim. Aí aguardar como é que vai ser a sequência dos próximos jogos. E aí, péssimo pro Fortaleza esse empate do Santos. E péssimo pro Vitória também, que pega o Cruzeiro no Mineirão na próxima rodada. E por enquanto tá 0-0 Palmeiras e Cruzeiro, tá? Eu estou acompanhando o jogo aqui também em segunda tela. Bom, régua passada rápida na análise aqui da tabela de classificação. Vamos pros gols, tá? E análise rápida aí de Vasco 3, Bragantino 0 no Cícero de Souza. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? É bom destacar mais uma vez que deu a lógica. O Bragantino é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, pegando o apanhado do retorno. Tem um ponto a mais só do que o Sport. E só. E olhe que aqueles 2 pontos a mais que ele conquistou no jogo que estava empatado contra o Grêmio foi por causa da arbitragem. E olha que o Sport foi prejudicado em vários jogos. Mas enfim, isso é um debate para depois. O Bragantino, assim, moralmente, ele é o lanterna do retorno do Campeonato Brasileiro. Campanha ridícula. E o Vasco é o melhor time do retorno. E deu a lógica hoje. 3-0 acachapante. Eu não projetei 3-0. Eu projetei 3-2 para o Vasco. Eu esperava um jogo mais emocionante, um jogo mais de trocação. O Vasco fazendo gol, o Bragantino respondendo, o Vasco virando o jogo. Enfim, eu esperava mais ou menos isso. Um jogo de gols de ambas as partes. Mas não foi assim não. O Vasco foi um time, mais uma vez, extremamente sólido do meio para trás. Defensivamente falando, com Carlos Cuesta e Robert Renan, Lucas Piton e Paulo Henrique, na volância Cauã Barros e Tietê, no meio campo Coutinho, numa ponta Andrés Gomes, na outra Nuno Moreira e de centroavante Verratti, já que Ryan não pôde jogar. E o primeiro gol do Vasco? Aquela jogadinha que todo mundo sabe, bola na esquerda, bola em Piton, cruzamento e Verratti, a bola ainda tem a casquinha aqui, ó, do defensor do Bragantino, e a bola sobra para Verratti, ele finaliza e a bola entra. Se você analisar essa finalização, essa bola, por um outro frame, por um outro ângulo, você vê que aparentemente a bola entrou. No ao vivo, a arbitragem deu gol. E aí o VAR olhou por vários ângulos, por vários frames, frame a frame e tal, e não chegou a uma conclusão. Se eles consideraram inconclusivo, foi a informação dada pelo Premier, segue a marcação de campo, 1-0 Vasco, gol de Verratti. A minha impressão é que foi gol. Ah, então a sua impressão está errada. Beleza, mas a minha impressão. Como foi a impressão do bandeirinha e do juiz dentro de campo? Que foi gol, a bola entrou toda. Para mim, a bola entrou toda também. 1-0 Vasco na metade do primeiro tempo. O Verratti já tinha chegado com a cabeçada perigosa, raspando a trave. O Bragantino praticamente não chegou a ameaçar o gol do Léo Jardim em todo o primeiro tempo. Você olha para a própria estatística da partida. Vou até trazer aqui para vocês. No primeiro tempo, um jogo de equilíbrio em relação à posse de bola, 50-50.
Mais chances claras, quem teve mais? O Vasco, uma, e na que teve, fez o gol, converteu com o Verratti. Foram 4 finalizações para o Bragantino, 4 para o Vasco, uma defesa apenas de Léo Jardim e uma boa defesa de Cleiton. O Vasco mereceu terminar o primeiro tempo vencendo a partida por 1-0. E assim, jogo de equilíbrio. Não teve um futebol encantador durante toda a partida. Teve um futebol do Vasco equilibrado. Muito bem defensivamente e eficiente do meio para frente. Com Verratti dessa vez. No jogo contra o Fluminense, foi com Ryan. No jogo contra o Fortaleza, foi com Ryan. Foi com DVD. Então assim, esse ponto de equilíbrio o Vasco achou no melhor momento na temporada, que é a reta final do Campeonato Brasileiro. Vem o segundo tempo e o jogo começa com a mesma batida. O Bragantino até tentando se impor um pouco mais, perdendo o jogo em casa, apoio do torcedor, tudo mais. Se bem que tinha até torcedor do Vasco pulando lá na arquibancada do Cícero de Souza, próximo da torcida do Vasco. Dentro da torcida do Bragantino, né? Os caras estavam lá pulando, mas enfim. E aí, o Bragantino ele volta para o segundo tempo um pouco melhor do que o Vasco, chegando com Eduardo Sacha. As jogadas do Bragantino bota a bola em Eduardo Sacha e vê o que é que ele vai achar. E ele achou finalizações perigosas, mas nenhuma na barra para Léo Jardim fazer uma grande defesa ou algo do tipo. E o Vasco, mais uma vez, na média, marcando muito bem e explorando as jogadas em transição, consegue fazer o 2-0, mais uma vez com Pablo Verratti. Dessa vez não foi nenhuma jogada em transição, tá, gente? Só para corrigir. Foi uma jogada de troca de passes desde o meio campo aqui, com o Coutinho participando, com o Tietê participando, a bola chega em Verratti, ele tabela, Andrés Gomes recebe o passe dentro da grande área praticamente, Cleiton espana, a bola vem para a lateral direita e vocês viram, né? A toqueira do Vasco trabalhando de pé em pé desde o campo de defesa ali basicamente. Coutinho, Tietê, Piton, Verratti pivô, Andrés Gomes, você vê um time bem orquestrado do meio para frente. E aí a bola sobra para quem? PH na lateral direita, ele entra na grande área e finaliza. Cleiton faz a defesa, no rebote Verratti, 2-0 Vasco. E aí depois do 2-0, o Vasco que já estava bem no jogo, marcando bem a equipe do Bragantino, começou a dar olé, começou a dar show no Cícero de Souza. E o 3-0 foi só questão de tempo. O Vasco agora sim, numa jogada construída desde o campo de defesa, com velocidade e com a explosão de Andrés Gomes, ele carrega, chega na linha de fundo, numa jogada dele que eu tô gostando cada vez mais dele, viu? Tô gostando cada vez mais de Andrés Gomes. Ele chega na linha de fundo, passa pelo defensor do Bragantino, cruza a bola para trás e quem desvia? Ele, o monstro GB, 3-0 Vasco no Cícero de Souza, para liquidar a partida. Resultado justo de um time equilibrado defensivamente e ofensivamente. Bom, parabéns ao Vasco. E o Fortaleza e o Vitória tiveram uma rodada... Não o Fortaleza, né? Mas o Vitória teve uma rodada bem ruim. Viu o Fortaleza vencer, se aproximar um pouco do próprio Vitória. E viu o Santos pontuar na rodada que todo mundo projetava perder. Enfim. Aguardar cena para os próximos capítulos aí. Como é que vai ser o desenrolar dessa briga maluca para não cair. Tamo junto, gente. Abraço pra todos vocês. E essa briga louca pra pré-Libertadores, né? Vamos ver. Tamo junto. Valeu. Deixa o like, se inscreve no canal. Já sabe. Valeu. Tamo junto, gente.